Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos resolver as atividades do PET de Matemática do segundo ano do ensino médio, PET de número 4, atividades da semana de número 1, que se encontram aí a partir da página 27 do nosso PET. Mas antes, eu quero convidar você a se inscrever no meu canal e ativar o sininho, porque ativando o sininho, sempre que eu lançar uma aula nova, você vai receber a notícia em primeira mão. É claro, curta também o nosso vídeo, hein? No mais, vamos à nossa aula de hoje. Vem comigo. Nessa semana, nós vamos estudar a geometria, mais especificamente a geometria posicional. E a atividade número 1 diz o seguinte, olha, a seguir foram feitas afirmações sobre geometria. Assinale as corretas. Primeira afirmação, toda reta paralela a dois planos não paralelos é paralela à interseção deles? Bom, pessoal, para eu te explicar isso aqui, olha, pensa comigo, ó, eu tenho dois planos, ó, esse plano aqui e esse plano. Posso chamar aqui de plano qualquer. Observa que esses dois planos se encontram, ou seja, são dois planos que não são paralelos. A união de dois pontos, ou onde esses pontos se encontram, forma uma reta. Né? No caso é a interseção, né? Para ser mais específico na palavra. A interseção de dois planos é uma reta. Ó. Você pode pensar aí em planos quaisquer, por exemplo, a parede com o teto. Eles se encontram, né? Então forma ali uma reta. Aí ele está falando, olha, uma reta que é paralelo a esses dois planos vai ser paralela também à interseção deles? Bom, se você pensar aqui, por exemplo, nessa parede no teto, vou colocar aqui o pincel. Esse pincel representa uma reta que é paralelo à parede do quadro e que é paralelo ao teto. Automaticamente ele vai ser paralelo ao ponto de encontro, né? A reta de encontro do teto com a parede. Então essa reta aqui vai ser também paralela à interseção dos planos. Então a primeira afirmativa é verdadeira. Então, ó, segunda afirmativa aí, toda reta que contém dois pontos de um plano pertence a esse plano. Ó, tenho aqui um plano qualquer, eu tenho dois pontos no plano. Pessoal, se esses dois pontos estão nesse plano, a reta que contém esses dois pontos também pertence a esse plano, né? Também está nesse plano. Então, essa segunda afirmativa é verdadeira. Terceira afirmativa. A partir de quatro pontos não complanares, são definidos exatamente quatro planos distintos? O que são quatro pontos não complanares? São pontos que não estão no mesmo plano. Né? Nós temos infinitos planos. Se eu tenho pontos que não estão no mesmo plano, eu falo que esses pontos são não complanares. Então, ó, a partir de quatro pontos não complanares, eu consigo quatro planos. Primeira coisa que você tem que entender. Para eu ter um plano, eu preciso de três pontos. Isso é definição, isso é postulado da geometria. Então, três pontos definem um plano. A partir do quatro pontos, se esse quarto ponto não é coplanar com os três primeiros, eu vou ter outros planos. Como é que eu faço o cálculo de quantos pontos, de quantos planos eu consigo? Se esses quatro pontos não são coplanares, basta fazer aqui uma combinação de 4 tomado 3×3. Por que 3×3? Porque cada 3 pontos forma um novo plano. Então se eu faço isso aqui, ó, é 4 fatorial sobre 3 fatorial e 1 fatorial. Isso vai dar 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial, ó, vai sobrar 4. Ou seja, a partir de 4 pontos não complanares, a gente consegue realmente 4 planos. Isso é verdade, tá bom? A próxima, 3 retas concorrentes num único ponto definem um único plano. Bom, pessoal, e aqui, ó, eu tô mostrando aqui, eu tenho 3 retas, ó, essa reta e essa reta. Observa que essas duas retas aqui, elas pertencem a esse plano, como se fosse aqui essa folha do PET, ó.
E essa outra reta é uma reta que não pertence a esse plano, está em cima aqui, ó. Tanto é, ó, que fura ele, ó, e continua na parte de baixo. Observa que essa, do jeito que eu mostrei aqui, mostra que essa afirmativa aí é falsa, tá bom? Eu posso ter três retas concorrentes em um mesmo ponto, sem necessariamente as três retas estar no mesmo plano. É por isso que eu estou mostrando aqui. É possível as retas não estarem no mesmo plano, por isso que é falso, tá bom? A última afirmativa. Toda reta perpendicular a duas retas não paralelas pertencem ao plano definido por essas duas retas não paralelas, é falso também. E por que que é falso? Eu posso usar o mesmo caso aqui, ó. Eu tenho duas retas não paralelas e tenho essa reta que é perpendicular com elas, ó, forma um ângulo de 90 graus com ela. Observe que essa reta não está nesse plano. Então, também a última afirmativa é falsa. Vamos fazer a próxima questão. Vem comigo. Questão de número 2. Sobre as posições relativas de retas no espaço, enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. Bom, pessoal, para a gente enumerar aí, a gente precisa conhecer dos postulados, né, dessas retas no espaço. Então, já vamos ler aí as afirmativas e eu vou colocando aqui apenas a sequência de preenchimento. A primeira afirmativa fala assim, ó, não possui pontos em comum e passam em um mesmo plano. Pessoal, retas que não possuem ponto em comum, tem dois tipos de reta que não possuem ponto em comum. As retas paralelas ou as retas chamadas de retas reversas. Porém, as reversas não estão no mesmo plano. As reversas é como se fosse assim, ó, uma reta está aqui e a outra reta está aqui, ó. Elas não estão no mesmo plano, então não pode ser reversa, porque aí falou que está no mesmo plano, automaticamente vai ter que ser assim, ó, retas paralelas. Então essa primeira afirmativa nós vamos preencher com o número 5, beleza? Estão sempre em um mesmo plano. Reta que está sempre no mesmo plano é chamada de retas coplanares. Então, aí é 1. 2. Não possuem pontos em comum e estão em planos distintos. É que eu falei com vocês agora mesmo, ó. Estão em planos distintos e não tem ponto em comum. Retas reversas. Então, vamos preencher aí com o número 2. Quarta afirmativa, né? Estão em um mesmo plano e possuem pontos em comum. Pessoal, retas que estão no mesmo plano, que possuem ponto em comum, são retas concorrentes, tá bom? Agora, que possuem pontos, vários pontos, porque aqui é um ponto comum. Então, observa que essa aí fala pontos em comum. Não é um ponto. Se é pontos em comum, ó, uma reta, a outra é em cima dela. É o que nós chamamos de retas coincidentes. Então, aí é o número 6, retas coincidentes. 4, forma um ângulo reto entre elas. São retas perpendiculares. Ó, seria isso aqui, ó. Formando um ângulo reto. Retas perpendiculares e o número aí é o número 4. Automaticamente está sobrando o número 3, ou seja, estão em um mesmo plano e formam um ângulo entre elas. Ó, está no mesmo plano, formam um ângulo entre elas, retas concorrentes, tá bom? Vamos fazer a questão de número 3, vamos lá. Questão número 3, sobre os postulados de geometria espacial, é incorreto afirmar que, letra A, se uma reta existem infinitos pontos, logo, quaisquer dois pontos definem uma outra reta qualquer. Pessoal, dá uma olhadinha, ó. Uma reta tem infinitos pontos, ó. Imagina, infinitos pontos. Se eu pegar dois pontos aqui, vou pegar esse ponto aqui e esse, vai definir uma outra reta? Não, não define outra reta. Esses dois pontos é a mesma reta. Então, a letra A é falso. Ok? Eu vou continuar analisando as outras para a gente poder analisar mesmo, entender, mas a gente já viu que a letra A é falso. Já que é a afirmativa incorreta, a letra A é a resposta da incorreta. Letra B. Infinitos planos passam por uma reta? Verdade. Pensa aqui, olha, eu tenho uma reta qualquer. Pronto. Eu tenho um plano aqui, ó, passando aqui. Eu tenho um outro plano aqui, ó,
passando aqui, é como se fosse o espiral do caderno. Aquele espiral é uma reta, tem várias folhas passando por ele, né? Então, é mais ou menos aquilo. Verdade. A letra C. 3 pontos definem um plano se e somente se não estiverem alinhados? Verdade. Isso é postulado, né, da definição de plano. 3 pontos não alinhados definem um plano. Então, é verdade. Letra D. Para definirmos uma reta, precisamos de 2 pontos quaisquer? Sim, isso é definição de reta. 2 pontos definem uma reta. Verdade. Letra E. Existem infinitos pontos e infinitas retas num plano? Verdade, ó. Eu tenho um plano, nesse plano tem infinitos pontos e tem infinitas retas. Então aqui é verdade. Então a afirmativa incorreta é a letra A. Vamos fazer a próxima questão. Vamos lá. Questão de número 4. Considere 2 retas R e S no espaço e 4 pontos distintos A, B, C e D, de modo que os pontos A e B pertençam à reta R e os pontos C e D pertençam à reta S. Dentre as afirmações abaixo, pode-se concluir que, primeira afirmação, se as retas AC e BD são concorrentes, então R e S são necessariamente concorrentes? Pessoal, isso é falso. Eu estou mostrando aqui uma contrapositiva. Eu estou mostrando que pode ser falso. Porque, olha, a reta RS. Olha a reta, ó. A reta AB, perdão, a reta AC é concorrente com a reta BD. Pronto. No entanto, a reta R com a reta S pode ser paralela. Então, a afirmativa 1 é falso, porque não necessariamente tem que ser concorrente a reta R e S. Elas podem ser paralelas. Tanto é que eu dou o exemplo. Afirmativa 2. Os triângulos ABC e ABD são sempre coplanares? Se eu formar triângulos, sempre vai ser coplanar nessa situação? É falso. E aqui, olha, eu estou colocando outra situação das retas, ó. Reta R e reta S. Eu estou colocando ela como sendo retas reversas. Ok? Retas reversas. Observa que eu vou formar o triângulo, ó. O triângulo ABC, ó, tá aqui, ó. O triângulo ABD é esse triângulo de cima. Observa que são 2 triângulos em posições diferentes, ou seja, não estão no mesmo plano. Então, eles não precisam estar no mesmo plano. É por isso que é falso. Pode ter situação que está no mesmo plano? Pode, mas nesse caso não. Nesse caso é falso. Tá bom? Item 3. Se AC e BD forem concorrentes, então as retas R e S são coplanares? Então, ó, nós já vimos que o item 2 é falso. O item 3, para eu usar o item 3, eu vou usar o exemplo do item 1, desenho que eu fiz, porque fala das mesmas retas, né? Ó, reta AC e reta BD, elas são concorrentes. Se elas são concorrentes, 2 retas concorrentes, né? Elas definem um ponto, elas definem um plano, assim como 2 retas paralelas. Só que observa o seguinte, se essas 2 retas em vermelho, elas definem um plano, quer dizer que o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D pertencem ao plano que essas 2 retas vermelhas criaram. Se esses 4 pontos pertencem a esse plano que foi criado, automaticamente as 2 retas RS também pertencem a esse plano. Por quê? Porque 2 pontos de cada reta pertencem ao plano. Automaticamente as 2 retas também vão pertencer. Então o item 3 é verdade. Portanto, a alternativa correta é a letra C. Somente a afirmativa 3 é verdadeira. Qualquer dúvida, coloca nos comentários que eu vou te ajudando, hein? Curta o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. Mais um grande abraço, Deus te abençoe, ó. Tchau.